Olá, pessoal, tudo bem? Gente, sabe por que eu tô rindo? Usei o recurso do abajur, gente. Eu vou ter que compartilhar com vocês. Coloquei um abajur aqui atrás. Enquanto eu não tenho webcam com lâmpada, estou usando o abajur. Funcionando, ficou melhor do que ontem um pouquinho, né? Ainda tá meio escuro, mas seguimos. Então, hoje com as crianças foi muito bacana. Nós trabalhamos os números de 1 a 6 e quantidades de 1 a 6. Aí, de repente, vocês podem pensar assim: nossa, professora, de 1 a 6 não vai ir à frente, não? Vai ficar só trabalhando os números pequenos? Mas as possibilidades com os números de 1 a 6 são imensas, imensas possibilidades para desenvolver. Noção de maior, menor, noção de quantidade mesmo, noção de até, como é que a gente fala? Probabilidades. Legal. Então, olha só, a proposta de hoje foi a seguinte: eu pedi para que as crianças fizessem, ficassem com as cartelinhas, que são aqueles papeizinhos, né, que eu já expliquei para vocês. As crianças já conhecem. São cartelinhas, são papeizinhos assim, ó, que eles colocam os números, tá? Então, as crianças fizeram os números de 1 até 6, tá? Nessas cartelinhas. A maioria já tinha, porque a gente já vem trabalhando com essas cartelas há 2 semanas já. E aí, no caderno, além de fazer o nome da escola e a data, para já deixar pronto para a gente ganhar tempo, eu pedi para que eles fizessem um quadro. Um quadro com 6 colunas. Aí eles fizeram um quadro no caderno deles, ó, com 6 colunas. E aí, quando começou a aula, antes da gente preencher o quadro, eu mostrei para eles que a gente trabalharia com um dado. E ali, no início da aula, logo, eu já fui mostrando para eles e pedindo para que eles me mostrassem o cartãozinho com o número correspondente à quantidade que a tia Tereza ia mostrar para eles. E hoje eu foquei com eles na importância da gente reconhecer as quantidades de acordo com a posição das bolinhas. Porque às vezes no primeiro ano a gente pega crianças que quando a gente joga o dado e aparece, por exemplo, esse número, tem criança que automaticamente fala 4 e tem criança que vai lá e conta 1, 2, 3, 4. Então, o objetivo dessa atividade de hoje, além de tantos outros, foi que eles comecem a ficar atentos com a posição das bolinhas em relação à quantidade, para que toda vez que caia algum dos lados do dado, nem sempre eles vão precisar contar, entendeu? E isso também abre um leque de possibilidades, tá? Começa a abrir, né, o olhar deles para esses detalhes, que são coisas que precisam de ensino, né? A gente precisa ensinar para eles, não são coisas que às vezes eles captam sozinhos. Tem algumas crianças que a gente precisa mostrar, ok? Tem que ser um ensino explícito. Então, comecei com eles, vamos lá, crianças. Só tem uma bolinha no meio. Qual é o número? Aí eles me mostravam um cartãozinho do número 1. E assim eu fiz com os outros. Aí no 2 eu falei, olha, 2 bolinhas, tá vendo? Uma em cada ponta. E elas estão na posição diagonal. Entrei nesse detalhe. Falei que tem coisas que ficam na posição vertical, que é em pé, tem coisas que ficam na posição horizontal, que é deitado, e tem coisas que ficam na posição diagonal. Não sei se eu falei errado, devo ter falado errado. Diagonal. Diagonal. Então, olha, o número 2, tá vendo? São 2 bolinhas, uma em cada ponta, na posição diagonal. O 3, além das 2 bolinhas na ponta, tem uma no meio.
São 3 bolinhas na posição diagonal, uma em cada ponta e uma no meio. O 4 são 4 bolinhas, cada uma numa ponta do quadrado, ó. Uma nessa ponta, uma nessa e uma nessa. E nisso eles iam me mostrando os cartões com os números. O 5 são 4 bolinhas nas pontas e uma no meio. Olha como é que isso a gente já pode, de repente, estar explorando adição, né? Igual, por exemplo, eu logo pensei nisso, né? Achei bacana. 2 mais 1. Se eles gravam a posição e sabem que isso aqui é 3, eu posso falar quanto que é 2 mais 1, né? A mesma coisa aqui. Quanto que é 4 mais 1? Não parece não, mas são coisas que a gente vai despertando na cabecinha deles, né? 5. E o 6 foi bacana que ele deu a possibilidade de trabalhar metade. Foi legal. 3 de um lado, 3 do outro. É o número 6. Me mostraram o cartãozinho. Aí eu não sei qual foi. Acho que foi ali no jogo que eu usei hoje. Eu não lembro qual foi a situação. Mas que eles estavam jogando. A criança que tirasse um número maior ganhava nos dados. Aí eu falei assim: nossa, caiu 6. Se tivesse caído 3, que é metade, né? Então, assim, olha só, o número 6, assim, quando a gente tampa, já dá a possibilidade para a gente trabalhar a questão de metade. E adição também. 3 mais 3, 6. 6 menos 3, 3. Ok? Aí, depois que eu mostrei isso, nós fizemos o quadro. Juntos. Fizemos juntos. Fizemos na hora da aula, porque eu queria justamente ver as crianças fazendo, ok? E é muito gostoso ver eles segurando o lápis assim, concentrados, fazendo. Então, o quadro a gente preencheu com os números de 1 até 6. Preenchemos em cima e deixamos o espaço vazio embaixo para a gente poder utilizar. Preenchemos com os números de 1 até 6. E eu sempre alertando para que os pais observassem, né, os familiares observassem se as crianças estavam fazendo o número para o lado certo. Ainda falei, olha esses números, tem número que é teimoso, ele gosta de ficar pro lado errado. E aí fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tô fazendo rápido, porque é o resumo da aula, mas na hora que eu fiz com eles, eu esperava. Depois que todo mundo terminava o 1, eu pulava pro 2, tá bom? E aí, com o nosso quadro pronto, eu fui jogando o dado, joguei o dado, ok? E aí, caiu o número 2. Aí eu falava, olha, me mostra o cartãozinho. Eles me mostravam o cartão do número 2 com o algarismo. E eu mostrava para eles, olha a posição que tá o número 2 aqui. Vamos fazer no nosso caderno assim? E assim nós fizemos, com todos caindo aqui, sorteando, ok? Então, nós fizemos o número 2. Mamãe tá gravando vídeo, tá, Manu? Fizemos o número 1. Fizemos todos. A diferença é que ao invés da gente fazer assim, seguindo a corrente, nós fizemos jogando. Ok? Nós fizemos jogando. Aí teve um momento que faltava, já tinha caído o 1, o 2 e o 5. Aí eu perguntei, quais números faltam? Olha só os termos que a gente usa, que posteriormente são usados em situações de problemas, e a importância da gente colocar esses termos em atividades práticas para eles entenderem esses termos, né? Quantos números faltam para ser sorteado? Então, aí fizemos isso com todos, ok? Sorteando nos dados. Fizemos com todos. Aí depois que nós terminamos de fazer todos os números, todas as quantidades, eu conversei um pouco com eles. Deixa eu só terminar aqui, pessoal. Sobre a questão de maior, menor, quem vem antes, quem vem depois. Então, nós conversamos aqui, ó. De todos esses números, qual é o número menor? Aí eles logo indicavam um 1, né? E qual é o número maior? O número 6.
Aí eu conversei, tá, tudo bem. Antes, aí eu até falei assim, qual o número maior? Aí teve criança que logo apontou 10, porque a gente está trabalhando de 1 até 10. Aí eu falei, não, tudo bem, 10 é o maior, sim, entre esses números que a gente está trabalhando. Mas esse dado só tem 6 lados, esse, porque tem outros que tem mais. Esse dado só tem 6 lados, né? Qual é o número maior desse dado? Aí eles, lá no caderno deles, eles indicavam que o maior era o 6. E o menor, o 1, que tem uma quantidade menor. E se não tivesse o 6 no dado, quem seria o maior? Ah, o 5. Se não tivesse o 5 e o 6, quem seria o maior? O 4. Se não tivesse nem o 4, nem o 5, nem o 6. Olha só, a gente está trabalhando na ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Se não tivesse nem o 4, nem o 5, nem o 6, quem seria o maior? Ah, o 3. Se não tivesse nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, quem seria o maior? O 2. Falei, então, qual é o número menor que o 2, então? Ah, o 1. Ok? E aí, depois que eu trabalhei esse dado com eles e falei para que o caderno ficasse aberto lá com esse quadro, para eles estarem, né, conferindo qual era o maior, qual era o menor, eu fiz com eles a brincadeira de pares, tá? A brincadeira de duplas. Aí a gente entrou também nessa questão. O que é uma dupla? Nós estamos aqui num grupo. Um grupo são várias pessoas juntas, né? Mas o que é uma dupla? Aí a gente entrou na questão que dupla lembra o número 2. Aí teve criança que falou, são eu, no caso, é eu e outro amiguinho. Lógico, eu e outro amiguinho. Duas pessoas, dupla, duas pessoas, ok? Entramos nessa questão da dupla. E aí eu coloquei os nomes deles dentro da lata para sortear as duplas. Para não acontecer, eu fico com pena de um amigo não ser escolhido, então eu preferi fazer o sorteio, porque eles já estavam querendo escolher o amigo, tá? Aí para não dar briga, algumas crianças quererem os meus amigos e uma criança de repente não ser escolhida, de repente se sentir menos valorizada, de repente ficar triste, né? Não querer participar mais, eu fiz o sorteio. E antes de fazer o sorteio, eu fui confirmando o nome das crianças que estavam na sala e o número e a quantidade de cartões, se estavam todos aqui. E aí, antes de começar, eu conferi se dava para fazer duplas. Então, eu peguei, então tá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 alunos. Será que nós vamos fazer duplas com essa quantidade de 10 alunos? Será que não vai sobrar ninguém sozinho? Se não sobrar ninguém sozinho, é um número par, né? Que dá pra gente fazer de 2 em 2 e não sobra ninguém sozinho. Vamos ver se 10 dá pra fazer duplas? Vamos pegar aqui. Olha quantas possibilidades, gente. Então, ó, peguei 2, 2, 2, 2 e 2. Ou seja, 10 é um número par, é um número que dá pra gente fazer duplas e não sobra ninguém sozinho. Aí a gente já tá entrando também na habilidade, no conhecimento de número par e ímpar, né? E aí, coloquei, vou fazer de uma criança, de uma dupla para vocês verem. Vamos sortear a primeira dupla, vamos ver quem vai ser. Aí peguei, sorteei, mostrava o nome da criança que foi sorteado para eles fazerem o reconhecimento do nome. Tanto a criança reconhecer o seu próprio nome, quanto outras crianças reconhecerem o nome do amigo, tá? Olha quantas habilidades a gente trabalha com uma brincadeira. E aí, deixa eu sortear outro amigo. Ah, é um menino. Eles ficavam curiosos, né? Pra saber quem é. Foi muito bacana isso aqui, gente. Foi muito bacana mesmo. Me diverti muito. E aí, né, mostrava, a letra tá em destaque, também trabalha a letra inicial. Como é uma turma que já vem junto desde o pré-1, eles já conheciam os nomes dos amiguinhos, mesmo não tendo contato esse ano, né, entre eles já conhecem, uma turma bem unida. E aí, olha, tudo bem, montamos aqui, hein? Montamos. Rebeca e Almir foi sortear. Então, vamos lá. Antes de eu jogar o dado, eu combinei com eles que o aluno que tirasse a quantidade maior seria o vencedor,
mas que a gente estava fazendo uma brincadeira, que o importante da brincadeira é a gente se divertir, não é ganhar e perder, porque a gente joga, brinca várias vezes e a gente pode num dia perder e no outro dia ganhar. O importante é que a gente está se divertindo e aprendendo, tá? Fixei isso com eles, para eles irem se acostumando com essa questão, que não é sempre que a gente ganha, né? E aí, antes de jogar o dado, eu falava assim: Rebeca, qual número você gostaria de... Ai, Jesus, 15 minutos. Qual o número que você gostaria de sortear aqui no dado? Aí ela, tinha algumas crianças, né, que de imediato falaram 6. Minto, algumas crianças falaram 10, tá? Algumas crianças falaram 10. Falei, ótimo, ótimo, 10 é um número grande. Mas o meu dado só tem 6 lados, não tem 10 no meu dado. Automaticamente eles iam no caderno deles olhar para ver a quantidade maior do dado, porque nós fizemos todos os lados do dado. Aí respondiam 6, ok? A maioria respondeu 6. Algumas crianças responderam 4 e 5. Quando as crianças respondiam 4 e 5, eu fazia assim, por exemplo, vamos dizer que uma criança respondeu 5. Vamos dizer que uma criança respondeu 5. Aí eu falava assim, tá, então tá, se você tirar 5 é um número bom. Aí eu ia para outra criança. Almir, a Rebeca quer tirar 5, né? Qual o número que você pode tirar para você ganhar da Rebeca, para ser um número maior? Aí a outra criança, né, mais que depressa, falava: eu quero tirar 6. A partir do momento que eles começaram a ver que ganharia realmente quem tirasse o 6, né, assim de imediato, todos começaram a escolher 6, ok? E aí, quando ele falava 6, eu voltava na Rebeca. Tá, e aqui, e você? Ele quis o 6. Você vai querer continuar com 5? Não, eu vou querer o 6. Ah, você vai querer o 6? Então deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar aqui. Então você vai querer o 6, né? Ótimo. Se você tirar o 6 e o Almir tirar o 6 também, o que vai acontecer? Eles ficaram parados assim, pensando. Eu falei, e aí, o que acontece? Vai ter vencedor? Não. Vai ter perdedor? Não. Por quê? Aí algumas crianças falam, porque são números iguais, não são números diferentes. Trabalha também questão de igual, diferente. Trabalha, são números com a mesma quantidade. Vai dar empate. Então, assim, é uma brincadeira simples, mas é uma brincadeira com muitas possibilidades, ok? Então, fiz isso com todas as crianças, ok? E sempre antes de jogar, vendo quais possibilidades. E mesmo depois que jogava, vendo quais possibilidades também. Por isso que entrou um pouco a questão da probabilidade. Por exemplo, só para a gente encerrar para o vídeo não ficar muito grande, Jesus. Então, por exemplo, vamos dizer que uma criança jogou o dado, a primeira criança, que eu joguei aqui, e caiu para ela o número 4. Ok? Vamos dizer que caiu para essa criança o número 4. Aí eu pegava e falava assim, amigo, do lado de cá, né? Caiu o número 4 para sua amiga. Que número aqui que se você jogar, que se jogar o dado, você pode ganhar dela? Aí eles falavam logo 6. Eu tirei os meus... Ai, Jesus. Só atrapalhar. Eu tirei minhas fitas todas do negócio, gente, para guardar. Eu quero 6. Legal. Então quer dizer que se caiu 6, você ganha dela, né? Mas além do 6, se não caiu 6, que outro número que se cair você ganha? Aí a criança pensava e automaticamente nada, né? Que não é nada automático, é raciocínio. Pensando, a criança pensava que se não caiu 4, pode cair o 5.
E na pior das hipóteses, se não cair o 5, que caia o 4, porque vai ficar empatado, né? Vai ficar empatado, ninguém ganha, ninguém perde. E aí, vamos dizer que caiu aqui pro amigo o número... Calma aí, pessoal. Vamos dizer que caiu aqui pro amigo o número 2. Eu sou a tri atrapalhada. Vamos dizer que caiu aqui pro amigo o número 2. Aí eu falava assim, antes de finalizar. Tá, vamos conversar aqui. Caiu pra você o número 2, né? O que aconteceu? Ah, eu tirei o menor, tia. A Rebeca ganhou. Tá, mas se ela não tivesse tirado o número 4? E se você tivesse tirado mesmo o número 2? Qual número, se ela sorteasse, ela poderia jogar e perder? E você ganhar? Aí eles, 1. Aí eu ia colocar e mostrar. Então, assim, foi um jogo que possibilitou muito raciocínio, muito pensamento, muitas possibilidades de começar a despertar a atenção deles para determinadas situações de maior, menor, igualdade, diferença, probabilidade, que quantas hipóteses, né, eles podem ganhar e perder. Foi muito bacana, tá, pessoal? Valeu muito a pena. E aí a gente até combinou, que eles gostaram, né? A gente até combinou para na semana que vem a gente fazer um dado de rolinho de papel higiênico, cada um ter o seu dado na sua casa, para que na hora deles jogarem o dado, eles jogam e eles me falam, me mostram, não vão poder trapacear, né? Mas aí eles ficaram empolgados também de ter essa possibilidade deles jogarem o dado, deles e verem, né, caindo, porque aqui quando eu jogava, ó, aqui não vai dar porque eu tô no celular, mas quando eu jogava, ó, eles não estavam vendo, eu pegava e mostrava para eles. Então, não é a mesma coisa. Então, tem uma outra possibilidade deles estarem com dado feito de rolinho de papel higiênico, que é muito simples, muito fácil, na casa deles e eles mesmos estarem jogando essa quantidade. Foi muito bom. Ai, Jesus, 22 minutos de vídeo. Ui, mas valeu muito a pena, tá? Crianças que não participaram, espero que façam essa brincadeira em casa, com os pais de vocês. Vale muito a pena, tá? Beijão, pessoal. Tchau. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Nossa próxima aulinha na segunda-feira. Tchau, pessoal. Beijão.